presentando al doctor Domingos de Carvalho Ferreira. Domingo viene de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Porto, Portugal. Se doctoró en Ciencias Farmacéuticas por la Universidad de Porto en 1991 y actualmente es profesor titular desde 1999 y decano desde 2019 de la Facultad de Farmacia Universidad de Porto. Su investigación se ha centrado en el desarrollo y la fabricación de sistemas de liberación controlada, el proceso de fabricación, escalado y validación y el análisis y la calidad farmacéutica. Sus intereses de investigación actuales se centran en el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas mediante el uso de nanopartículas lipídicas sólidas, la terapéutica polimérica, la administración de fármacos biotecnológicos mediante dianas coloidales, el desarrollo de nuevos sistemas de administración de fármacos mediante nanopartículas poliméricas, el control de la administración de fármacos a través de barreras biológicas y la investigación de nuevos materiales para sistemas de administración de fármacos mediante nanopartículas. Paralelamente a sus actividades de investigación en el ámbito académico, participa en diferentes niveles en el Sistema Regulador Europeo de Medicamentos, como miembro y vicepresidente del Comité de Evaluación de Medicamentos, Infarmed Portugal, experto del Comité de Medicamentos de Uso Humano y miembro del Grupo de Trabajo de Calidad EMA-EU. Gracias. Muito buenos días a todos. Como já compreenderam, meu espanhol é muito português, pouquito de galego e muito pouquito de castelhano. Vou tentar comunicar com vocês da melhor forma possível. Queria agradecer a Marcelo, queria agradecer muito especialmente o convite amável que ha feito Maria Lohan para estar hoje aqui e a todos os presentes, os meus saludos. Eu vou, como já disse, meu castelhano não é muito bueno e por isso eu tive que alterar o título da minha comunicação. Inicialmente era comprovação de la qualidade. À medida que fui evoluindo no castelhano para chegar aqui, verifiquei que em Portugal é comprovação da qualidade, em castelhano é prueba da qualidade. Daí que eu tenha alterado para estar mais próximo de vocês. Gostaria, muitos de vós outros já estiveram ano passado no Porto, no entanto, gostaria de referir que o Porto é uma segunda cidade portuguesa. É conhecida pelo famoso vinho do Porto, que é transportado por estes barcos numa província que dista a 200 km do Porto. Aqui é uma zona antiga do Porto, muito conhecida, uma das imagens difundidas por todo o mundo. Também gostaria de apresentar aqui dois ícones do Porto. Um é o tram, que é igual ao estadunidense de São Francisco, são os dois trams mais antigos do mundo ainda em funcionamento, e a Torre dos Clérigos, que é uma torre enorme. A igreja parece pequenina, mas não é pequena, é grande, mas a torre é enorme e dali se pode ter vistas fabulosas que provavelmente os outros ou outro ano não tiveram oportunidade, porque era tal a chuva, não é, que não houve essa possibilidade. Feito isto, eu vou passar, portanto, à minha charla e queria dizer que, relativamente à autorização de comercialização dos medicamentos, há três requisitos essenciais: a qualidade, a segurança e a eficácia. Portanto, todos eles envolvidos no que é a produção dos medicamentos. O ciclo de vida que há para um medicamento podemos dividi-lo em três fases, nas quais estão sempre presentes estes requisitos: a qualidade, a segurança e a eficácia. Eu tenho apenas referido aqui, mas é evidente que vós outros vão notar que durante o registro e durante a comercialização dos medicamentos o mesmo acontece, a presença sempre da qualidade. Em Portugal se diz muitas vezes: o medicamento genérico tem que ter qualidade.
tem que ter qualidade, porque a qualidade é a característica fundamental do medicamento, porque atrás da qualidade vem a segurança e a eficácia. Quanto à qualidade farmacêutica, podemos referir que garantiza as características iniciais de um medicamento durante a sua vida útil ou até a fecha da caducidade. E estas características, como referi previamente, a qualidade garantizam indiretamente as características de eficácia e de segurança. Quanto à qualidade farmacêutica, podemos dizer que há 5 pontos fundamentais para serem desenvolvidos no desenvolvimento farmacêutico, no processo de fabricação e validação, no controle das matérias-primas, e aqui no medicamento é tão importante o princípio ativo como os recipientes e como os materiais de embalagem, e portanto são todos tratados a um mesmo nível. O controle do produto acabado e a estabilidade do princípio ativo e do produto acabado. Estes 5 pontos, se forem conseguidos por quem faz investigação em medicamentos, em farmácia, com certeza que obtém sempre um bom produto. Quanto ao registro de medicamentos, nós temos na Europa, e Portugal está incluído. Eu aqui queria só fazer um breve parênteses, que é, na Europa nós temos processo de registro e autorização de medicamentos que é comum aos 27 países que constituem a União Europeia. Temos as mesmas guidelines e temos as mesmas diretivas da União Europeia. Portanto, se um medicamento é aprovado em Portugal, também seria aprovado em Espanha, seria aprovado na Alemanha, seria aprovado em qualquer país nórdico. As regras são sempre as mesmas. Mas há 4 procedimentos diferentes. Eu apenas vou referir 2. Vou referir o nacional, o procedimento nacional, que pode ser nacional. Eu pus aqui o território português e a bandeira portuguesa. Me desculpem, mas podia ter posto ali a bandeira espanhola ou a bandeira de França ou outra bandeira. Porque o procedimento nacional é para autorizar um medicamento só para um Estado. Mas as regras são exatamente as mesmas de quando, por exemplo, num procedimento europeu se faz um processo centralizado. Um processo centralizado é um procedimento centralizado, é um procedimento que é feito no âmbito da EMA, que é a Agência Europeia do Medicamento, ou European Medicine Agency, e que quando o medicamento é aprovado na EMA, entra automaticamente em toda a Europa. Isto foi muito útil no combate recente à pandemia de Covid, porque todas as vacinas foram aprovadas por este procedimento e foram disponibilizadas de uma forma igual por toda a Europa, e portanto não houve ricos nem houve pobres, portanto houve vacinas para toda a gente. Funcionou muito bem. Agora enganei-me e vou passar. Isto são outros 2 procedimentos e este aqui, o procedimento motor, é quando há um procedimento nacional e depois a empresa quer rodar para outros países e, portanto, utiliza essa autorização, porque o registro é igual. E o descentralizado é um outro mecanismo em que há um país que avalia e há outros países que nós chamamos Estados-membros envolvidos ou Estados-membros implicados e que aceitam essa avaliação, essa evaluação. Portanto, o registro de medicamentos é igual em toda a Europa, mas a comercialização do medicamento é diferente. Cada país tem a sua legislação própria. Em Portugal as farmácias atuam de uma maneira, em Espanha têm outra, e nos países nórdicos é completamente diferente, ou na Europa Central também isso acontece. Portanto, o produto é produzido sempre com a mesma qualidade, depois a disponibilização para a população, para o pueblo, pode ser feito de acordo com os interesses nacionais. Isto no registro, não sei se estão muito adentro, significa o CTD, que é o Common Technical Document, e o Notice to Applicants. Isto é uma forma de o registro de um medicamento ser feito de igual modo, quer na Europa, quer em toda a zona que pertence ao ICS, que é o Japão, os Estados Unidos e
creio que agora a América Latina, através do Brasil e da Argentina, se estão envolvendo também neste problema. Este documento é uma forma de apresentação de la documentação do documento. Eu queria referir que é constituído por 5 módulos, mas fundamentalmente o módulo 3 é qualidade, o módulo 4 é segurança e o módulo 5 é eficácia. O que é que acontece? Este módulo 3 é evaluado por um farmacêutico, regra geral. Este módulo 4, que é toxicologia e segurança, e que a segurança geralmente é um toxicologista, e em Portugal os farmacêuticos felizmente estão na vanguarda e também são colegas nossos que fazem esta avaliação. Quanto ao módulo 5, é clínico, é feito por médicos. Todos têm que obter um parecer favorável para que o medicamento possa passar à fase de comercialização. Aqui temos um slide que nos mostra a comercialização. Como já referi, em Portugal são estas as principais atividades, podem não ser na Espanha, podem não ser na França, mas nós temos, por exemplo, aqui atividades de marketing do produto, depois de aprovado, atividades realizadas pelas autoridades competentes, como, por exemplo, prescrição, dispensação de medicamentos, o consumo racional dos medicamentos. Como sabem, muitas vezes há aditivos, há abusos nesta área, e depois também há aqui 2 linhas que são muito importantes, 2 pontos muito importantes, que são a atualização do registro do medicamento. Eu tive a oportunidade, quando foi o último congresso com a IFA no período, de falar sobre este assunto, em que um medicamento nasce, sobrevive, como as pessoas, vai ao médico, e aqui é essa fase do medicamento ir ao médico. Vai-se atualizando, modificando, sempre numa base legal. Altera, por exemplo, o fabricante da substância ativa, altera outros aspectos que vão surgindo, excipientes, etc. E depois também há uma fase de renovação, que é para obter uma autorização permanente no mercado e que ocorre ao fim de 5 anos após o registro. E aqui também queria referir uma coisa que tem a ver com patentes. Nós ontem ouvimos aqui uma charla sobre patentes. A indústria farmacêutica usa muito alterações, aqui modificações, para manter o interesse terapêutico do medicamento e obter a exclusividade. Através de quê? Através de novas formas terapêuticas. Por exemplo, o medicamento tem uma ação imediata e modifica para a ação prolongada ou modificada, e então nessas circunstâncias os prescritores começam a prescrever a nova forma farmacêutica, e não há possibilidade do genérico ter qualquer aceitabilidade pelos clínicos. E também para novas indicações que muitas vezes aparecem com o medicamento ao longo da sua vida. E agora iria chegar ao tema, feito isto, iria chegar ao tema da minha charla e iria falar sobre a qualidade dos medicamentos e como eles são evaluados ao longo da sua vida. O que é a prova de qualidade dos medicamentos? É um seguimento dos medicamentos durante o período que eles estão no mercado. Continuo a referir os 2 atributos essenciais, temos a eficácia e a segurança, mas estes medicamentos são inerentes ao princípio ativo. Portanto, o princípio ativo, se é utilizado numa moléstia, é nessa moléstia que é utilizado. Mas depois a qualidade entra como uma arte em que o interveniente é o farmacêutico e vai produzir um produto que seja possível distribuir e que seja um produto que seja estável, isto é, um método de fabrico lote a lote constante e durante a vida comercial, e portanto a qualidade é de facto aquilo que é essencial para que haja um medicamento eficaz e seguro e com segurança. Como já referi, há muitas regras para a autorização de comercialização, e quando o produto está no mercado, o que é que acontece? O que é que as autoridades fazem? As autoridades podem olhar para o medicamento e estarem numa atitude estática ou podem intervenir. E na prova da qualidade dos medicamentos é a intervenção
voluntária ou até muitas das vezes obrigatória, por problemas que existem com os medicamentos no mercado, que isso acontece. E então o que se levanta neste momento é o que é que ocorre depois da autorização da comercialização. E então nós aqui temos 3 áreas que são fundamentais. Uma é a farmacovigilância, que no fundo é a terapêutica, são denúncias de erros de terapêutica que muitas vezes acontecem, a inspeção e as provas de laboratório, que no fundo é onde se realiza depois as provas de qualidade. Nós em Portugal o que denominamos a este conjunto, a este trio de características de atividades, denominamos por Sistema de Garantia de Qualidade dos Medicamentos e dos Produtos Sanitários, que estão sob as gestiones do Infarmed, que é a autoridade competente em Portugal para os medicamentos. A farmacovigilância, muito rapidamente, produz notificações de reações adversas, que são indicadas pelos pacientes, pelos doentes, ao médico ou ao farmacêutico, e agora também foi aberta a possibilidade dos enfermeiros, que dizem, não sei se enfermeiros também agora têm essa possibilidade, em que qualquer sintoma que ocorra pode ser referido e eles fazem uma notificação à autoridade. Isto, qual é o interesse? É que se for justificado, é difundido em termos europeus e depois, se acontecer noutros países, através da rede que está instituída, poderá ganhar uma determinada dimensão e poderá originar correções nesta área. Portanto, é importante haver este seguimento da resposta ao medicamento, desde que seja devidamente justificado. Porque, claro, há muitas notificações de reações adversas que não fazem sentido, mas os profissionais têm essa obrigação de o enviar. Queria também referir que em Portugal, há 30 anos a esta parte, havia só um centro de farmacovigilância. Neste momento, apesar de sermos um país muito pequeno, Portugal tem, creio que, 8 centros de farmacovigilância espalhados para estar mais junto das populações e poder coletar de uma forma mais rápida e eficaz todas estas reações, todas estas notificações. A inspeção, pronto, toda a gente sabe, a inspeção é para inspecionar, é para liberar licenças às farmácias, às fábricas, aos almacenistas e, portanto, é para fazer cumprir, primeiro para emitir licenças e depois para fazer cumprir as boas práticas que poderão ser de fabricação, poderão ser de farmácia, poderão ser clínicas, até muitas das vezes quando o aspecto é clínico. E, portanto, a inspeção faz a verificação da fabricação, distribuição e comercialização de los medicamentos. E, finalmente, temos o Laboratório Oficial de Controle de Qualidade. E aqui, como é que ele funciona? É um laboratório que está feito não para fazer um trabalho comum, um trabalho diário comum, mas é um laboratório que foi desenhado para proteger a saúde pública. E então, como é que é o seu trabalho diário? Poderá ter 2 tipos de ações, poderá ser reativa ou poderá ser preventiva. São os 2 tipos de ação que poderá ter. Ação reativa, fundamentalmente, é quando há alertas de farmacovigilância ou então quando a inspeção encontra anomalias, quando faz os seus atos inspectivos e, portanto, ou então quando há alguma reclamação do usuário. E também existem muestras de um plano de muestreo, que é uma ação preventiva. Em determinados, um ano pode escolher os medicamentos de uma determinada ação terapêutica, ou no outro ano pode escolher uma forma farmacêutica diferente, e, portanto, vai fazendo o seu plano em conjunto com os 2 itens anteriores. Outras atividades que o laboratório tem, que não são só apenas estas, tem a confirmação de lote a lote de medicamentos derivados do plasma humano, que é obrigatório, porque Portugal importa muito
muito plasma humano, autorização oficial de lotes de vacunas, que é obrigatório, e também apoio à avaliação de autorizações de comercialização. Se algum avaliador tiver alguma dificuldade na sua avaliação, a avaliação dos medicamentos é feita administrativamente, portanto é lendo papéis, vendo resultados, etc. Se houver alguma dúvida, terá a possibilidade de alertar o laboratório e depois fazer então a comprovação laboratorial daquilo que está lendo. Colaboração em caracterização das substâncias de referência, aqui é fundamental porque são substâncias que são puras a 100% e que são utilizadas para a validação de procedimentos analíticos e, portanto, são utilizadas como padrões. Participação em organizações comunitárias europeias e também aqui, isto é muito importante, que é o GION, que é uma participação da Rede Europeia de Laboratórios Oficiais de toda a Europa e que, pronto, é GION porque em inglês é Greater European or MCL Network. O laboratório oficial realiza, portanto, todo este trabalho que eu aqui referi, mas também pode, por vezes, fazer estudos, investigação, desenvolvimento, etc. Sendo sempre que a razão principal é a prova analítica dos medicamentos que estão comercializados no seu espaço ou, muitas das vezes, devido ao GEON, no espaço europeu. Também realiza trabalhos para terceiros, mas é muito raro porque não é um laboratório com fins lucrativos e, portanto, não há esse interesse. Queria também só aqui mostrar qual é o panorama general na Europa. Eu tenho estes países porque são aqueles que me são mais fáceis, com quem trabalho mais. Na França, por exemplo, temos uma organização única que está localizada em Paris, mas tem 3 laboratórios espalhados, um em Montpellier, outro em Paris e outro em Lille. Portanto, tem 3 laboratórios a fazer prova de qualidade para a agência. Na Alemanha, como sabemos, é um país que está muito fragmentado com regiões autonómicas, que são as regiões federais. Em todas as regiões federais elas têm um organismo e têm um laboratório. É um país muito rico e, portanto, pode ter este tipo de comportamento. Na Suécia e Dinamarca, uma estrutura centralizada, idêntica essencialmente como em Portugal, em que temos um instituto, temos portanto, uma organização única e temos um laboratório único também. Está localizado em Lisboa e chama-se Infarmed. E na Áustria também é muito similar a Portugal, tem um organismo único, só que o laboratório tem muitas mais competências, até tem competências inspectivas, portanto realiza muitas das vezes inspeções, o que está perfeitamente em Portugal não. O laboratório faz apenas procedimentos analíticos e nunca inspeções. Se houver uma denúncia de um medicamento, é a inspeção que vai à fábrica coletar lá as amostras e leva para o laboratório. Na Áustria, para entenderem o que eu estou a dizer por um laboratório com competências ampliadas, é o próprio laboratório que vai fazer a recolha de lá amostras. Isto é o Infarmed, não é o Infarmed, porque o Infarmed tem vários edifícios dentro de um condomínio fechado. Aqui é a zona do laboratório e isto é o laboratório, parte do laboratório. O laboratório do Infarmed é um laboratório que foi inaugurado em 2000 e nessa altura, pronto, como eu já disse, somos pequeninos, mas também temos algum orgulho naquilo que fazemos. Era o melhor laboratório oficial da Europa. Hoje já não sei se isso acontece, porque entretanto também tive outro tipo de atividades e neste momento não estou muito ligado ao laboratório. Quanto às provas, aos princípios de seguimento analítico da qualidade, queria falar do enfoque analítico, agora de medicamentos convencionais e logo de seguida irei falar de medicamentos biológicos. Os fatores que podem pôr em peligro a população
Na segurança, como é que nós cuidamos? Fazendo testes de impureza, identidade, contaminação de partículas ou micro-organismos, dosificação. Eu não tinha a certeza deste termo, mas na charla anterior verifiquei que é este o nome que utilizam. Se for por excesso, é evidente que a seguridade está comprometida, né? Porque há intoxicações e outras coisas parecidas. Quanto à eficácia, é controlada fundamentalmente pelo rendimento farmacotecnológico, dependendo da forma farmacêutica ou da formulação farmacêutica para a formulação farmacêutica, pela dosificação, se for por defeito, não tem qualquer efeito terapêutico, portanto também é detectado, e por alguns parâmetros físicos, como a friabilidade, dureza, etc., nos comprimidos, por exemplo, e outros testes noutras formas farmacêuticas. Quanto aos medicamentos biológicos, para a seguridade é feito um ensaio importante à ausência de agentes patogénicos, identidade, impurezas e contaminação viral. E para a eficácia, a potência, produtos de degradação e a ausência de interferências. Estes são aqueles ensaios que são fundamentais para fazer no controle, no enfoque analítico. Queria dizer, eu faço muitas vezes avaliação de dossiês, o António também, que está aqui presente, também o faz, e nós temos que, no final da nossa avaliação, indicar quais os ensaios que são essenciais para aquele medicamento. Porquê? Porque se surgir um problema passado 1, 2, ou 3 ou 10 anos, vão pegar naquele nosso relatório e nós exatamente dizemos o que é que deve ser feito. É evidente que o laboratório tem independência para poder alterar essa indicação que nós damos, mas é dada sempre essa indicação. No mostreio de medicamentos convencionais, também é importante que não venha a riscos para a saúde pública em medicamentos com margem terapêutica estrecho, patologias de alta mortalidade, populações frágeis, populações que têm doenças crónicas, idosos, bebés. Tudo isto são populações que merecem muita atenção e constituem sempre um risco, e os medicamentos são vistos com muito cuidado, consumo elevado e vias de administração direta. Quanto aos métodos de fabricação, também merecem muita atenção devido ao alto risco que apresentam, medicamentos estéreis, formas de liberação controlada, dosificação do lenhado de polo, portanto do enchimento devido à fragmentação, muitas vezes, dos polvos, devido às diferenças de densidade que muitas vezes apresentam, não é? E provocam segregação da própria mistura e compressão direta. Quanto ao plano de mostreio, eu já aqui falei como é que é combinado com a inspeção, né? E, portanto, não vale a pena entrarmos aqui a desenvolver muito. A inspeção apresenta os problemas que chegaram e o laboratório executa depois de haver um acordo. Os métodos de análise que são utilizados pelo laboratório são essencialmente de 3 tipos. O primeiro são os métodos compendiais, farmacopeia europeia. Eu tenho ali a farmacopeia portuguesa porque na Europa há muitos países que têm farmacopeia própria, mas que têm que estar de acordo com a farmacopeia europeia. Portanto, é quase uma cópia da farmacopeia europeia. Portanto, se puser a farmacopeia portuguesa, ou farmacopeia checa, ou farmacopeia de França, nós temos que aceitar, porque é uma farmacopeia europeia e, portanto, elas estão todas ao mesmo nível. E, pronto, tenho aqui, são quase sempre os métodos que são utilizados fundamentalmente para os princípios ativos e para excipientes que tenham eventualmente que ser dosificados. Há também os métodos analíticos no dossiê de registro, de autorização de comercialização, são feitos em regra geral pelos fabricantes dos medicamentos e aqui eles seguem todas as guidelines possíveis, não é? Porque têm que fazer as validações, mas aqui coloca-se muitas das vezes se estas boas práticas de fabricação são de facto métodos seguros. E se os métodos, as boas práticas de fabricação não são suficientemente discriminatórios, porque têm que, por exemplo, um ensaio de dissolução nos comprimidos, como é que vocês dizem comprimidos? Como é? Hã? É comprimido. Nos comprimidos tinha a impressão que era qualquer coisa similar à tableta, mas não estava enganada.
suficientemente discriminatório, ver se conseguimos ver ou não, ver qualquer diferença que aconteça. E, porque, no fundo, quando nós fazemos um certificado de análise, é para ver se está tudo bem no medicamento. E se os métodos do dossiê estão obsoletos ou inoperantes, porque muitas das vezes um registro de um medicamento acontece que o medicamento fica no mercado 30, 40 anos e pode não ser sujeito a uma inspeção, pode não ser sujeito a uma amostragem, a uma amostra destas que aqui referi e, portanto, pode haver esse perigo. E também existem os métodos desenrolados pelo laboratório oficial. Aqui o laboratório oficial tem sempre a tendência de ir mais além. Se o medicamento tem, por exemplo, hoje já não é muito comum, mas a farmacopeia europeia ainda há poucos anos tinha métodos potenciométricos, por exemplo, hoje acha HPLC, acha PLC. E, portanto, o laboratório tenta sempre fazer um método que seja feito em simultâneo, realizado em simultâneo com o que está no dossiê da autorização de comercialização, com outro método que seja mais específico, para ver se de facto as coisas estão bem ou não estão bem. Eu vou abreviar um pouco a apresentação, porque senão os estou incomodando. Aqui esta tabela eu gostaria só de que prestassem atenção ao seguinte. Eu tenho aqui neste lado esquerdo do slide isto é uma parametrização de um exemplo de formas orais sólidas, mas acontece com outros medicamentos. Na identificação, o solicitante procura detectar erros, as autoridades fazem uma confirmação mais rigorosa. Se o ensaio é feito com, por exemplo, corantes, com alterações de cor, o laboratório oficial tenta fazer com infravermelho, infrarrojo ou com HPLC ou outra metodologia mais específica. Na dosificação também, qualquer método é validado pela liberação de lotes. Aqui é sempre um método muito mais seletivo que é utilizado. Nas substâncias relacionadas, que são muito importantes, como já vimos, para a segurança dos medicamentos, geralmente o solicitante faz apenas a detecção de prováveis. São as que vêm na farmacopeia, são aquelas que foram detectadas. A entidade tenta sempre ver se há outras impurezas além daquelas que estão declaradas. Portanto, utiliza métodos sempre mais específicos. Isto parece quase o que acontece muitas vezes, desculpem esta analogia, com o ciclismo, em que há o doping, não é? E, portanto, aqui as empresas estão à frente das autoridades. Aqui, as autoridades tentam estar à frente de quem produz o medicamento. Aqui é um caso contrário. E também na dissolução. Falo aqui porque é um método que é importante, é um método que provavelmente todos que são mais ou menos da minha idade ou receberam depois de estarem com o custo da farmácia feito, é para detecção de erros da fabricação, enquanto que as autoridades tentam ver não só os erros de fabricação, mas também o próprio desempenho e valorização da própria forma farmacêutica. Os resultados são três possíveis, também aqui vou abreviar qual o comportamento que o laboratório tem, porque se faz provas de qualidade tem que tornar públicos os resultados e então o resultado pode ser conforme, não há problema, é divulgado, está tudo bem. Se não estiver conforme, mas não constituir risco para a saúde pública, pode haver conversações com a empresa, com a inspeção, haver correções e, portanto, fica-se por aí. Portanto, pode-se realizar eventualmente uma retirada voluntária do medicamento ou temporária do mercado. Quanto aos resultados não conformes com risco para a saúde pública, inicia-se um processo de alerta, se retira do mercado ou se suspende do uso. Eu posso dizer que isto é muito frequente em Portugal, principalmente com os injetáveis, com partículas visíveis, com manchas nos comprimidos. Há denúncias por parte da população e o Infarmed atua e vai, de facto, certificar-se e os lotes podem ser retirados. Muitas das ocasiões
o público em geral, a população em geral fica confusa. Porque é que se retira um lote e não se retira um medicamento? Mas isso também acontece, muitos retiros só de lotes, muitas das vezes até a própria empresa, a indústria farmacêutica, que alerta as autoridades. Também aqui, muito resumidamente, depois de feito um trabalho, depois de analisado um determinado medicamento, qual é o comportamento da autoridade? Pode ser, em princípio, um princípio de reatividade, se, por exemplo, constituir o resultado ser não conforme, ser um perigo para a saúde pública, vai estar atento para outras amostragens, por outros mostreio que se seguem nos anos seguintes, ou então, muitas das vezes, até pode o medicamento ter um mostreio, pode ter uns resultados conforme, mas a autoridade entender que o mostreio deverá ser feito também no ano seguinte e fazê-lo. Portanto, temos um princípio que pode ser de reatividade e temos um princípio que pode ser de imprevisibilidade, até porque muitas das vezes a surpresa é benéfica, quer para o solicitante, quer para as autoridades. Aqui, só para referir que aquele laboratório, aquela rede que eu referi, o GEON, foi criada em 1995 e que significou na Europa um aumento da qualidade na área dos medicamentos, porque cada autoridade trabalhava individual, trabalhava sozinha e os resultados eram só para o seu território. Enquanto, só faltam dois diapositivos. Enquanto que, desde que se criou esta rede, passou a ser uma difusão europeia e, portanto, às vezes, o último caso eu também lembro foi o Nimesulide para crianças, que houve um retiro em toda a Europa e começou como a denunciar na Irlanda e rapidamente se propagou por toda a Europa e, portanto, esta rede funciona desta maneira. É muito útil porque na União Europeia pode ocorrer num país distante, mas pode ser acolhido em todos os países da mesma modo. Como conclusões, a prova de qualidade em laboratório é um elemento indispensável do sistema de garantia da segurança dos medicamentos, se baseia na interpretação da legislação vigente, natural, nacional e da União Europeia e em la capacidade científica necessária para ir mais além e requer rigor em la execução e grande flexibilidade técnica em el planteamento. Para terminar, não deixaria de mostrar, principalmente aos mais jovens, a Faculdade de Farmácia do Porto, da qual eu me orgulho de ser decano, que é constituída por estes edifícios. Nós partilhamos com a Faculdade de Medicina e aqui podem ver outra parte do Rio Douro, na parte em que se encontra com o mar. Aqui é a parte interior de entre os edifícios e muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su presentación, muy interesante. Acá hay gente de control de calidad. Muy interesante la presentación y lo que no me quedó claro es si en Europa los países que tienen su propia farmacopea, como puede ser la farmacopea española o la farmacopea portuguesa, ¿a cuál de las dos, y incluso existe la farmacopea europea, a cuál de las farmacopeas tienen que adherir? Si hay divergencia, pues no creo que estén homogeneizadas por completo. Eu fui durante muitos anos, até 2012, secretário da farmacopea e acompanhei todo. A farmacopea é diferente na União Europeia da legislação farmacopea.
decidiram apoiar as monografias de formas farmacêuticas da farmacopeia e a farmacopeia europeia nessa altura não formas farmacêuticas. E então, a indústria militar estava analisando a farmacopeia europeia, porque a farmacopeia europeia permitia uma coisa que a farmacopeia portuguesa permitia uma coisa que a farmacopeia europeia não permitia. Então, tivemos que fazer rapidamente uma revisão da farmacopeia portuguesa e tivemos que chamamos em Portugal a APM, que é a maneira de pressa para que houvesse essa correção. E isso acontece em todos os países. Os países muitas vezes tinham a farmacopeia nacional, aderiam à europeia e a legislação europeia chegavam com os requisitos que já vinham de quando a farmacopeia foi formada ou que enquanto não aconteceu a farmacopeia. Neste momento, essas taxas não acontecem, são denunciadas e estão rapidamente retificadas. Portanto, eu coloquei a farmacopeia portuguesa precisamente para dar esse aspecto. Porque esses países nórdicos não nos interessa a farmacopeia própria. Por exemplo, a Alemanha só tem uma farmacopeia como a a França também tem uma farmacopeia. Portugal não tem farmacopeia. Mas esses são os interesses. E o que é que eles fazem? Usam uma farmacopeia oficial da europeia, porque é bilíngue, é em inglês e francês, e também em alemão. Mas outros exemplos no passado, aquelas taxas que de facto são taxas de estudo que permitiram evoluir neste sentido único da União Europeia, que era ser homogéneo em todos os setores. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Buenas tardes, muy en punto su presentación, muy interesante. Quería consultarle con respecto a los criterios que tiene la Unión Europea para que en conjunto todos los países decidan que un medicamento no es apto para su comercialización. Porque, por ejemplo, acá en Argentina tenemos un medicamento que es la isotretinoína, que se utiliza para el tratamiento del acné, y tengo entendido que en Europa y en España, o en algunos países, está baneado porque tiene muchísimos efectos adversos. Pero en cambio, acá, en mi país, se comercializa en las farmacias como algo totalmente habitual. Entonces, quisiera saber en qué se basa para que todos en conjunto digan este medicamento no.
Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias por su presentación. Bueno, yo quería darle las gracias al doctor Domingos, tanto por la presentación y felicitaciones por lo de hoy, por participar de nuestro evento y también, muchas gracias, por la recepción excelente que tuvimos el año pasado, los que fuimos a Porto para la conferencia de la Comisión Permanente de la COIFA. Disfrutamos maravillosamente, tanto la parte de trabajo como toda la otra parte. Así que muchas gracias, Domingos, un placer.